A graça e a paz, meus queridos alunos e alunas. Então, dando continuidade ao nosso quarto módulo da disciplina de didática, vamos lá. Quem é que lembra? Vamos fazer uma retrospectiva da nossa aula anterior. Na aula anterior, nós discutimos a respeito da criatividade, né, dentro do processo de ensino e aprendizado, né? Sabemos que a educação é um fenômeno que acompanha toda a linha histórica, né? A cada momento histórico está situada, a educação está situada no momento histórico. Então, o que é que isso quer dizer, né? Os problemas que nós temos hoje, da nossa época hoje, devem ser respondidos pela educação hoje e, com certeza, né, certamente, são diferentes dos problemas que os educadores tinham há 30, 40 anos atrás, né? Um exemplo disso é o próprio avanço da tecnologia, né, as novas tecnologias da informação que nós temos hoje em sala de aula. Então, é uma questão a ser discutida por nós, educadores, professores, né? Estamos discutindo ela até nesse módulo. Então, o processo criativo surge, né, para nós, professores, tendo em vista uma problemática que surge e que precisamos resolver, né? Na perspectiva de que o ensino ele é centrado no aluno. Então, a pergunta que sempre ronda a cabeça do professor deve sempre rondar a cabeça do professor e despertar, né? O processo criativo é: qual é a melhor maneira do meu aluno aprender? Certo? Então, discutimos isso na aula passada, quais são os bloqueios mentais que dificultam nesse processo criativo, e só para reforçar o que Predebon traz, né, que todos nós somos criativos, certo? Basta, cada um, é claro, né, um pouco de esforço no que se refere a pesquisar, a estudar, isso apenas maximiza a criatividade que já está em nós. Então, lembram lá do processo, né? Como acontece esse fluxo do processo criativo? A primeira etapa, que é a preparação, pesquisar, buscar quanto mais informação a respeito daquela problemática, melhor, né? É esforço, é suor. Ah, temos o segundo passo, que é exatamente o pico, né, da criatividade, quando se chega ali a ideia. E, por último, temos o processo avaliativo. Será que aquela ideia realmente foi assertiva? Realmente ela cabe para esse problema? Certo? Ficou claro? Vamos agora para um termo novo, né? No âmbito da educação, aprendizagem significativa. Vocês já ouviram falar nesse termo? Então, vamos para o seu autor, o seu teórico. Quando a gente fala de aprendizagem significativa, né, o teórico que pensou, né, a respeito disso foi David Paul Alsubel, que nasceu em 1918 em Nova York. Ele era filho de imigrantes judeus e se formou em psicologia, depois fez doutorado em psicologia do desenvolvimento e traz grandes contribuições para o ramo tanto da psicologia como para a educação. Então, a Subel formula, né, esse conceito de aprendizagem significativa, que é, vamos lá, é uma teoria cognitivista e construtivista. É importante que vocês marquem aí esses dois vocábulos, cognitivista e construtivista, certo? Sobre o processo de aquisição do conhecimento. É concebida como processo de compreensão, olha só, reflexão, vamos lá, compreensão, reflexão e atribuição de significado do sujeito em interação com o meio social, ao construir a cultura e por ela ser constituído. Então, a preocupação de Ausubel era exatamente como nós, seres humanos, aprendemos, esse processo de aprender, né? Como
Esse processo, ele acontece em interação com o meio social, com a cultura, né? Com aquilo que está ao nosso redor, e como nós processamos isso, né, de maneira individual. Lembram que nós falamos bastante no módulo passado que a educação é um processo, que esse processo de aprender é um processo individual, né, próprio de cada um. Então, a grande questão, a grande problemática que a Alcibel queria desvendar, queria encontrar uma resposta, era exatamente como acontece esse processo de aprender, né? Quais são as ligações que são feitas para que isso aconteça? E ele traz como pano de fundo para a sua teoria, né? Esses dois conceitos, né? Esses dois termos, cognitivista, né? Daquilo que é cognoscível, daquilo que é entendido, né? E construtivista. Quando a gente fala de construtivismo, eu até trouxe aqui para que isso fique muito claro, né? O que é o construtivismo? O construtivismo acredita que o conhecimento está sendo construído, o conhecimento, vou repetir, está sendo construído por meio de complexos processos mentais que ocorrem em função da interação do aprendiz com tudo aquilo que o cerca. Então, o construtivismo acredita que toda essa ligação mental e esse processo que acontece, né, de maneira gradativa, para que cada um possa aprender, ocorre em uma interação entre nós que estamos aprendendo com o meio, né, com o nosso meio social. Né? A grande pergunta, né, o grande ponto isolado, melhor dizendo, no que se refere ao construtivismo, o grande ponto isolado nessa corrente, nesse pensamento é o que o meu aluno já sabe e aonde ele está situado, né? Os dois, vamos colocar assim, os dois pontos principais, né? O que o meu aluno já sabe e qual é o contexto, né, que ele está inserido, certo? Quando a gente fala em construtivismo, é interessante que vocês marquem aí, e depois está lá na leitura complementar, vocês vão ver, né? O nome do pensador Jean Piaget, né? É o grande nome do construtivismo. Jean Piaget foi aquele que formulou, né, a teoria lá do conhecimento, né? Que o conhecimento ele é construído a partir de estágios, né? Jean Piaget traz ali 4 estágios que nós passamos, nós seres humanos, né? A partir do nascimento até a idade adulta, né? Até um jovem adulto, 4 estágios que passamos nessa aquisição do conhecimento. Então, Jean Piaget é um grande nome, né? A referência no que se refere a construtivismo. E vamos ter também um nome de Vygotsky, como referência no que se refere a construtivismo. Então, e Vygotsky, qual é a grande contribuição de Vygotsky no construtivismo? Ele traz que o professor trabalha ali na ZDP, na Zona de Desenvolvimento Proximal, entendendo que é exatamente essa partezinha do meio entre aquilo que o meu aluno já sabe, por isso que o grande ponto é eu saber o que o meu aluno já sabe, para que eu possa fazer a conexão com aquilo que ele pode aprender. Aí Vygotsky traz, olha, o professor trabalha nesse limiar aqui, entre aquilo que o aluno já sabe e aquilo que ele pode aprender, certo? Então, falou em construtivismo, você pode fazer a ligação aí entre Jean Piaget e Vygotsky, certo? Como esse conhecimento se processa. Quais são os estágios para esse conhecimento se processar? A gente vai ver, vamos para mais um conceito, né, de aprendizagem significativa, para que isso fique claro. A aprendizagem significativa ocorre quando, olha só,
uma nova ideia. A nova ideia é esse ponto aqui, o que o meu aluno vai aprender. Se relaciona ao conhecimento prévio, àquilo que ele já sabe, em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Olha aí o papel do professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados aos seus conhecimentos. Ficou mais claro agora o conceito de aprendizagem significativa? Meu aluno já sabe. É significativo para o meu aluno aquilo que ele já sabe, já está consolidado. No momento que eu trago uma nova informação, né, elas, vamos pensar assim, elas se juntam, né, se consolidam, aí assim o meu aluno adquire um novo conhecimento, né? Alsobel traz até dois termos não, a gente está falando da aprendizagem significativa, melhor dizendo, ele traz um termo que é a aprendizagem mecânica, para fazer né, fazer ali o interponto com a aprendizagem significativa, ele traz o termo aprendizagem mecânica. Ou seja, eu posso trazer um assunto, né, para o meu aluno que ele nunca ouviu falar. Por exemplo, né, tem alguém aqui na turma que nunca ouviu falar de didática, nem ouviu esse termo, nunca nem ouviu falar esse termo. Quando é que acontece a aprendizagem mecânica? Né? Essa aprendizagem mecânica. Quando você nunca ouviu falar e eu trago primeira vez, né? Você vai ter que decorar. Você vai ter que decorar aquilo que eu estou falando. Quando eu começo a ampliar, quando você já conheceu alguma coisa sobre o assunto, quando você já foi informado, melhor dizendo, o termo melhor, quando você já foi informado daquele assunto, né? Já adquiriu informações, já adquiriu conceitos de maneira mecânica, já adquiriu, quando eu falo de maneira mecânica, de maneira apenas memorizada, certo? Quando você não conhecia nada. E agora, eu começo a ampliar esse repertório e começo a trazer novas informações, aí essa aprendizagem torna-se significativa. Tá ficando mais claro? Eu tenho já um conteúdo, eu já tenho algum conhecimento prévio sobre, que foi aprendido de maneira mecânica. Vou agregar outro conhecimento, aí sim, se torna uma aprendizagem significativa. Tem um exemplo muito interessante sobre isso, fazendo uma analogia com a festa, né? Quando a gente chega numa festa, não conhece ninguém, qual é né, a reação mais comum? Chega numa festa e não conhece ninguém. A reação mais comum é a gente fica ali todo por fora, né? Fica ali no nosso cantinho, de forma isolada, né? Com pouca interação ou nenhuma interação, certo? Mas quando você conhece uma pessoa, né? Quando você conhece uma pessoa, você já vai logo ali fazer referência a ela, vai logo ali falar com ela. Aí sim, você começa a interagir, né, naquele meio e começa a estabelecer relações. E exatamente essa analogia com a aprendizagem significativa. Quando eu já tenho um ponto de referência, quando eu já tenho um ponto de referência, que é a pessoa que eu conheço na festa, eu consigo fazer essas relações e consolidar esse novo conhecimento que está sendo, que está me sendo exposto, que está sendo colocado. Entende? Este ponto de apoio. A gente vai ver dois termos
que a Alcubel também traz. Mas antes de passar para esses termos, trazendo outra analogia, ou melhor dizendo, um exemplo, né? Tem uma professora que é do primário, né, do ensino fundamental um, melhor dizendo, do ensino fundamental, que precisava, né, estava lá no seu conteúdo programático, né, lá no livro didático, que ela precisava ensinar a respeito, a respeito do metro, né, que é metro para as crianças, que é metro para as crianças. E ela pediu para que cada criança perguntasse à mãe com quantos metros nasceu. E cada criança trouxe lá a resposta. Com, né, 50 centímetros, enfim, foi dizendo lá com quantos centímetros nasceu cada criança. E ela cortou um pedacinho de fita. Olha, você nasceu com esse centímetro aqui, esse tamanho aqui. E agora vamos ver com quantos metros ou quantos centímetros você está. Cortou a fita no tamanho que a criança nasceu e cortou a fita no tamanho que a criança agora estava. Olha aí a aprendizagem significativa. A criança conseguiu fazer uma ligação e entender do centímetro para o metro. A professora conseguiu, né, trazer uma aprendizagem significativa para aquela criança. É lindo a gente ver como Deus, ele é o mestre por excelência. Né? A gente vê a aprendizagem significativa, né? Deus fazendo relações a todo momento, relações de aprendizado, para que o seu povo compreendesse bem as coisas a todo momento. Vamos trazer um exemplo nosso, né? Das Sagradas Escrituras. Deus ensinou de maneira mecânica todos os itens lá do tabernáculo, né? O que é que ia ter no tabernáculo? É a pia, o lavatório, né? Todos os elementos lá do tabernáculo que deveria ter. Deus, assim, trouxe de maneira mecânica para que o povo entendesse e obedecesse. Mas todos aqueles elementos, eles tinham significados, né? Eles têm, deixa eu me retratar aqui, eles têm significados que apontam para onde, queridos teólogos e teólogas? Que apontam para Cristo e a sua obra, não é isso? Todos os elementos do tabernáculo apontam para Cristo e a sua obra. Deus partiu de uma aprendizagem mecânica e agora trouxe uma aprendizagem significativa. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, todos os rituais, tudo o que foi colocado pelo próprio Deus para que o seu povo cumprisse, faz referência a quem? Ao próprio Cristo e a sua obra, né, de salvação. Aprendizagem mecânica para agora uma aprendizagem significativa. Deus trouxe o primeiro conceito e agora agregou para que todos pudessem compreender. Que tremendo, né? É fantástico quando a gente vê o próprio Deus, que é aquele que nos criou, sabendo exatamente como a gente aprende. Deus sabe exatamente como a gente aprende. E deixou aí como exemplo para que a gente ensine, né? Quando a gente está aprendendo, o processo, né, de como a gente está aprendendo, quando a gente está recebendo uma nova informação, quando a gente está numa aula, quando a gente está aprendendo, a gente não reflete sobre a importância de como esse processo está acontecendo aqui na nossa cabeça. Mas como nós somos professores, estamos nos preparando para ensinar, conhecer esse processo faz toda a diferença. Conhecer o processo, aprender sobre o processo do conhecimento, né, nos capacita a ensinarmos melhor.
Ficou claro? Com esse exemplo agora da Bíblia, ficou claro o que é aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. Trazendo a analogia mais uma vez da festa, Alcubel traz dois termos na sua teoria. Subsunsor, que é a ideia âncora, e ideia mais ampla, que funciona como subordinador de outros conceitos na estrutura cognitiva e como ancoradouro no processo de assimilação. Como resultado dessa interação, o próprio subsussor é modificado e diferenciado. Então, nós temos uma ideia, essa ideia âncora, voltando à analogia da festa, seria essa pessoa conhecida, né? Eu já tenho de maneira ampliada, né? Essa ideia mais ampla, epa, eu já tenho uma ideia primeira, né? Eu já ouvi falar, né? Eu já tenho um conhecimentozinho bem rasteiro, né? Bem superficial a respeito. Mas agora, né? Vai trazendo outro conhecimento, outras informações que vão sendo agregadas, e esse conceito, olha, vai se processando, vai sendo assimilado como resultado dessa interação. O próprio subsussor é modificado e diferenciado. Tem um conhecimento que é agregado a outro e se transforma em outro. Eu já tenho um conhecimento prévio, estou recebendo uma nova informação, isso é consolidado. Agora eu tenho um conhecimento a respeito do tal assunto. Agora sim. É por isso também que a gente viu lá no slide, lá no comecinho, né, que o ser humano faz cultura, produz cultura e também é diretamente afetado por essa cultura. Deixa eu ver aqui direitinho o slide que a gente viu lá no comecinho, com a interação com o meio social, ao construir a cultura e por ela ser constituído. Por quê? A gente recebe essa cultura, recebe, né, tudo que está ao nosso redor, né, essa informação, né, as normas sociais, que mais? Os conceitos, que mais? Os hábitos, né? A maneira de ser do nosso contexto social, mas ali não fica parado em nós. Né? Somos seres racionais, olha aí, e conseguimos assim assimilar isso que está ao nosso redor e produzir um novo elemento e produzir uma nova maneira e produzir, né, receber esse novo, essa cultura, receber esse elemento e assim transformar em uma nova cultura, em um novo, né, uma nova maneira de ser. Por isso que construímos cultura e somos constituídos por ela. Vamos lá voltar para os termos. Então, ficou claro, gente, essa ideia âncora, o subsunsor, segundo a Subel, certo? Todos nós precisamos dessa ideia âncora. A ideia âncora, né? Da arca, vamos pensar lá na arca, né? A ideia âncora, mas nós temos, né? Vamos melhor, para ficar mais claro, né? O Senhor traz a ideia âncora lá do sacerdote, do sumo sacerdote no Antigo Testamento, para que assim a gente assimile e entenda, né, o papel de Jesus como sumo sacerdote, né, que já traz lá no livro de Hebreus. O autor de Hebreus traz. Entendem? Então, tem essa assimilação e esse ponto de ligação. Vamos para outro termo. A Subel traz também o termo organizador prévio. O que seria isso? É um material introdutório apresentado antes do material a ser aprendido. Olha aí a palavra introdutório, certo? Porém, em nível mais alto de generalidade, exclusividade e abstração do que o material em si, e explicitamente relacionado às ideias relevantes
existentes na estrutura cognitiva e a tarefa de aprendizagem. Então, o que seria esse organizador prévio, né? Esse material que introduz, que traz de maneira mais generalizada para que a gente entenda? Seria, como exemplo, né? Um enunciado de um texto. O enunciado já dá uma dica do que está se tratando, né? Esse material introdutório, né? O parágrafo, um parágrafozinho ali, né? Que já traz uma introdução do que o texto vai tratar, no decorrer do texto vai tratar, né? Uma pergunta, um filme. Então, dentro dessa aprendizagem significativa, é necessário também ter esse organizador prévio, né? Eu trazer de maneira introdutória, de primeira, né? Um termo, uma palavra, um enunciado, um filme, uma pergunta mais genérica, para que a gente possa, do genérico, vir para o particular. Foi mais ou menos o que eu fiz na disciplina de didática. A gente foi para o genérico, né? Lembra lá do primeiro módulo? Falou de educação dentro da LDB, dentro do Estatuto da Criança, dentro da própria Constituição, né? Refletimos todas essas questões dos teóricos da educação. E agora nós estamos para o mais particular, o que é de fato pertinente da didática dentro de um curso teológico, né? A didática como instrumento, né, de formação do cristão, né? Como instrumento de formação para o cristão, certo? Do genérico para o particular, né? Então, vamos lá. Dentro da aprendizagem significativa, a gente vai pensar e refletir, né, qual é o papel do professor, o que fazer para promover a aprendizagem significativa. A maneira como a gente vê esse aluno, entendo. Nenhuma educação ela é neutra, né? Nenhum processo educativo ele é neutro. Por mais que a gente não tenha ouvido falar, né, em Piaget, uma pessoa que nunca ouviu falar, um professor de escola bíblica que está ali, que nunca tenha ouvido falar em Piaget, em Vygotsky, em Dewey, em Comenius, mas as suas práticas refletem muito o tipo de educação que ele entende como ser a melhor ou a certa. Reflete muito, reflete com certeza, né, o que os pensadores da educação já colocaram nos livros, né? Já teorizaram nos livros. Então, a maneira como o meu papel, o papel que eu entendo que é meu como professor, faz referência exatamente a que tipo de educação e a que tipo de aprendizagem eu estou querendo assim fazer, né? Falamos sobre, né, o modelo de educação tradicional, estão lembrados? O modelo de educação tecnicista, o modelo de educação progressista, né, da escola nova, e dentro da aprendizagem significativa. Como é que esse professor deve se comportar? Né? A gente vai ver que o professor, né, é aquele que ajuda dentro desse processo de aprendizagem significativa, o professor é aquele que ajuda o aluno construir o significado. O papel do professor não é depositar conhecimento, né? A aprendizagem significativa não não é uma vertente da educação bancária, né? A aprendizagem significativa não é educação bancária, ou seja, não é apenas depositar o conhecimento. O papel do professor não é apenas informar. O papel do professor não é apenas atribuir nota. O papel do professor não é, estou dizendo primeiro tudo que não é. O papel do professor não é ser autoridade máxima e que sabe de tudo. O papel do professor é colaborar para que o aluno consiga fazer as pontes,
Né? Conhecendo, tendo conhecimento do que o meu aluno já sabe, eu possa, né? Eu possa colaborar para que o aluno, de fato, faça as ligações certas para que esse conhecimento aconteça, né? Esse é o papel do professor, né? Auxiliar o aluno a fazer as pontes certas nesse processo. O que fazer para promover a aprendizagem significativa? E aí, gente, essa pergunta é para vocês. O que eu, como professor, o que você, como professor, pode fazer para promover uma aprendizagem significativa? Aí a gente vai ter algumas pistas, né? Não há, meus queridos, nenhuma fórmula de bolo pronta. Educação não é fórmula de bolo pronta, né? Há indicativos, por isso que a gente estuda os teóricos. Há indicativos de como a gente deve prosseguir. Então, indicativos para como, né, como a gente pode promover essa aprendizagem significativa é, né, primeiro, fazer uma avaliação ali prévia do que os meus alunos já sabem, do que, né, eles já conhecem a respeito de, né? Outro indicativo e outro ponto a ser considerado para promover uma aprendizagem significativa é eu conhecer o contexto que os meus alunos estão inseridos, ter essa visão mais ampla. O professor precisa ter uma visão ampla do contexto que está inserido, sabe? Não adianta trazer termos, não adianta trazer os termos da teologia para quem não conhece os termos mais simples que é utilizado no vocábulo popular. Então, conhecimento do que o meu aluno já sabe e leitura do contexto social que ele está inserido. Isso são bons começos para se promover uma aprendizagem significativa. Então, a gente conclui aqui a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.